Pessoal, vamos começar então. Hoje nós temos uma convidada especial, tá? Ela é minha parente. Na verdade, eu não sei se ela é prima de segundo grau. É casado com o meu primo de segundo grau, que é o Jaime Cook. É a Luciana Cook. Eu conheço ela desde que ela era pequena. Beatriz, daí professora de artes corporais chinesas, fez terapia ocupacional, né, Lu? E depois ela tem uma missão, uma paixão na vida, que é o trabalho com os idosos. Mas eu queria que ela se apresentasse e também apresentasse a metodologia que ela desenvolveu, né, para cuidar dos idosos e também do trabalho que ela agora tomou coragem para empreender, né, Luciano? Uhum. Centro-dia. Depois você fala, tá? Bom, você pode se apresentar, então, Lu, para o Claro, claro. pessoal? Vocês estão me ouvindo, gente? Estão ouvindo? Sim, está ouvindo. Então tá bom. Eu sou a Luciana Cook, mais conhecida como esposa do Jaime Cook. E é isso mesmo que a Lúcia falou. Inclusive, quando ela estava falando, me veio as imagens. Eu conheço a Lúcia desde os meus 19 anos. Eu fazia um grupo de teatro amador. E aí eu conheci o Jaime, acabei namorando o Jaime, casamos, trabalhei muito tempo e fiz muitas aulas com a Maria Lúcia Ali, com a Maristela. Trabalhei com as práticas corporais chinesas até eu fazer a faculdade. E eu entrei na faculdade de terapia ocupacional já pensando em trabalhar com envelhecimento, que é a minha paixão. Desde criança eu gosto disso. E e aí eu tive a oportunidade de fazer a terapia ocupacional e fui trabalhar já no meu primeiro emprego com envelhecimento. Ah, bom dia, pessoal, bom dia mesmo. E é um prazer estar aqui com vocês no domingo de Páscoa, num domingo tão simbólico como esse, né? Então, além da ressurreição, essa comunhão, né, de trocas de saberes. Então, eu estou bastante aberta, eu sou um pouco envergonhada. Eu vou falando rápido, mas aí daqui a pouco abaixa o ti na barriga e aí eu começo a falar um pouco mais devagar. Então é isso. Hoje a Lúcia me chamou para apresentar um pouco do trabalho do envelhecimento que a gente está fazendo e como que é o processo desse envelhecimento aqui no Brasil, tá? E se vocês quiserem, eu abro também para pergunta, porque lá a gente trabalha com as práticas corporais chinesas como estímulo para a funcionalidade, tá bom? Então eu fico bem aberta para tentar responder a partir da nossa experiência. Eu trabalho com envelhecimento há 20 anos, né? E eu trabalho com o processo de envelhecimento para as pessoas que envelheceram com fragilidade, que não é o caso da gente aqui, de vocês que estão trabalhando para envelhecer ativamente, né? Mas infelizmente nem todo mundo envelhece da mesma forma, tá bom? Então, a gente montou uma metodologia de estímulo para as pessoas que já envelheceram com fragilidade. Eu vou trazer algumas fotos para vocês, alguns vídeos para vocês terem uma ideia disso. E hoje, pelo menos, eu sei que tem gente de fora do Brasil, mas aqui no Brasil, a gente está vivendo o processo de envelhecimento de uma forma muito rápida. O que na Europa e no Oriente esse processo foi gradativo, aqui no Brasil, mal a gente conseguiu controlar a natalidade, a gente já está vivendo o processo de envelhecimento, então a população ainda não conseguiu adequar o que seria um cuidado para criança, o que seria um cuidado para idoso, e muitas vezes se confunde muito e fragiliza ainda mais a pessoa idosa, tá? Então a gente vai eu vou tentar falar um pouquinho desses cuidados, tá? Tudo bem? Posso compartilhar aqui a tela, então?
Como eu sou muito envergonhada, eu fiz um esqueminha para eu tentar não fugir do tema, tá bom? Então, a Lúcia pediu para eu trazer o Centro-Dia, que é esse empreendimento que, depois de 20 anos, eu consegui montar com a minha sócia, que é a Gisele. Então, eu sou terapeuta ocupacional com especialização em gerontologia, que gerontologia é o estudo do envelhecimento, e a Gisele é uma fisioterapeuta também especialista em gerontologia. Então, o Centro-Dia é um serviço para cuidados que a gente chama para frequência diurna, né? E ele é um serviço de proteção social do idoso. O que a gente percebe? Que tem um idoso que ele envelhece com fragilidade, então ele não consegue gerir as atividades do dia a dia, então ele esquece de tomar remédio, ele não consegue mais fazer a alimentação, então ele come uma única alimentação durante a semana, ele se isola socialmente, mas ele consegue andar, ele consegue discar e ligar para as pessoas, mas por conta de algumas questões, ele começa a se restringir, e aí ele vai fragilizando cada vez mais. Então, o Centro-Dia, ele vem aí, ele vem fazer essa ponte, ele vem proteger socialmente e estimular, né? Então, por isso que ele não é um residencial, ele não é uma moradia. O idoso, ele frequenta o nosso espaço, a gente garante a alimentação, o descanso e uma rotina organizada e estimulante, tá? Então, esse é o papel do Centro-Dia. Lá, nesse nosso Centro-Dia, por eu ser terapeuta ocupacional e a Gisele ser fisioterapeuta, a gente também oferece esse serviço, tá? Então, um serviço individualizado de físio, TO. Eu tenho um nutricionista, uma fonoaudióloga e uma psicóloga também, tudo bem? Então, lá a gente faz alimentação, controle da medicação, higiene, tudo isso para poder garantir a saúde e o bem-estar social do idoso, tá? Aqui já são fotos do espaço, eu acabei de abrir, tá? Tem uma semana que a gente abriu o Centro-Dia. Então, aqui é uma oficina de horta e jardinagem. Aí, aqui embaixo, é as oficinas de memória. Tá? E aí, aqui é o espaço da comedoria. Então, vamos lá. Nesses 20 anos de trabalho com o idoso fragilizado, eu acabei desenvolvendo o que eu chamo de ciclo 70+, né? Há 20 anos atrás, a gente tinha pessoas, a partir dos 62, 63, a gente tinha uma população considerável de pessoas idosas frágeis. Mas agora, graças a Deus, graças inclusive o trabalho das práticas corporais chinesas e a conscientização da população, que está sendo gradativa, a gente já tem as pessoas a partir dos 40 e poucos, já pensando no envelhecimento e investindo no envelhecimento ativo. Então, hoje, a gente tem, enquanto dados, que elas começam a fragilizar mesmo a partir dos 70, por isso que a gente usou o termo ciclo 70+, tá? E aí, o que significa esse ciclo? Que uma pessoa, mesmo num estado de fragilidade muito grande, a gente precisa ter um sistema de estímulo que inclui esses 4 pilares. O que é esses 4 pilares? O bem-estar social. Então, é importante o idoso, mesmo fragilizado, mesmo o idoso no processo demencial avançado, que ele socialize, é importante, tá? Que as pessoas, como o idoso, eu vou falar muito de demenciado, porque é a nossa realidade, tá? Então, o idoso demenciado, ele estranha os lugares. Então, o que a família faz? Ela restringe.
os lugares, né? Então, para que a pessoa não se estresse. Isso é importante, mas é também importante a gente dar pílulazinhas de novas formas de relacionamento, porque a gente não sabe como vai entrar essa nova informação no idoso demenciado. Então, a gente precisa estimular, tá? O segundo pilar é o bem-estar mental, que é a cognição e memória. Gente, dá para trabalhar memória, inclusive em pessoas que já está no estágio de perda de memória avançada. Você consegue não resgatar a memória, mas você consegue bloquear o declínio. E você consegue fazer algumas pontes, isso é importante. E uma questão importante também é o controle dos sentimentos, é o entendimento dos sentimentos, porque o idoso, principalmente o idoso demenciado, ele não consegue nomear alguns sentimentos, né? Então, às vezes ele está agressivo, mas ele é uma forma de expressão de um sentimento que ele não está conseguindo nomear, né? Então, quando você tem um trabalho de cognição e um trabalho para o bem-estar mental, você consegue facilitar e ajudar a nomear isso. Então, quando a pessoa está reagindo assim, provavelmente ela está com sono, ou ela está ansiosa, vamos facilitar a tarefa, né? Então, isso é extremamente importante para o convívio, inclusive o convívio de quem cuida. Um outro pilar é o bem-estar físico. Esse, eu já vou responder você, tá bom? Quem é que está com a mãozinha levantada aqui? Darcy, só um minutinho, tá, Darcy? Um outro pilar é o bem-estar físico. E o bem-estar físico é o que a gente mais conhece, né? Você vê hoje, que beleza, você vai no médico, independente da sua busca para o cuidado, ele fala assim, você precisa tomar essa medicação e fazer exercício, né? Você precisa cuidar disso e fazer exercício. Graças a Deus a gente já está nesse nível, né? Então, porque o exercício, além de trabalhar toda a capacidade funcional, o exercício, ele traz bem-estar físico, emocional e eu digo que até espiritual. Tá certo? Porque ele é a morada de tudo isso. Então, se tiver bem a sua funcionalidade, e aí a funcionalidade é a função. Eu não posso nunca comparar a minha funcionalidade com a sua funcionalidade. E a do outro. A funcionalidade é individual. E ela inclui todo o aspecto cultural da pessoa, dela, né? Então, o que faz sentido para ela funcionar, para ela desenvolver e manter essa capacidade funcional é individual, tá? E uma outra questão que é o ativismo socioambiental, né? Que está muito em voga hoje, né, que são ações comprometidas com a sociedade. Gente, é extremamente importante. Uma das questões mais complicadas do processo de envelhecimento é a perda do propósito de vida. Tá certo? Quando eu perco o propósito de vida, eu não tenho mais, eu não exerço mais nenhum papel social. Isso é péssimo, tá? Então, o que a gente chama de ativismo socioambiental é resgatar o propósito de vida. Tem um propósito de vida você chegar aos 95 anos. Tem um propósito de vida você chegar a 105, como eu já atendi várias pessoas, assim. No mínimo, fazer com que a sociedade, eu, terapeuta ocupacional, aprenda a lidar com isso. Isso faz parte do mundo, é um propósito de vida. Eu preciso aprender a cuidar de todas as pessoas, né? Então, esse ativismo é importantíssimo. Então, lá no Centro Dia, a gente trabalha com projetos sociais que a gente envolve o idoso demenciado. A gente vai nas escolas com idoso demenciado. É importante as crianças verem os idosos
interagir com os idosos. A gente tem um projeto que é super lindo, que é um projeto de crochê e tricô, que a gente prepara cachecóis para doação para o Instituto do Câncer Infantil, com demenciados, e a gente entrega isso, tá? Então, pasmem, elas lembram dessa ação. Essa ação faz todo sentido para elas, né? Porque é a forma de você resgatar o altruísmo e ter significado para a sociedade. Então, isso é extremamente importante, independente do grau de fragilidade que o idoso tenha. É claro que aqui eu estou colocando que tem níveis, tem gente que consegue fazer um ponto no crochê, tem gente que ela consegue fazer um projeto inteiro, né? Ela consegue elaborar um projeto. E outras não, mas aí você vai adequando e cria o propósito. Qual é o propósito dessa oficina? Qual é o propósito desse trabalho? E aí todos fazem parte. Isso que é o mais importante. Não é o quanto ela produz, mas é o que e como produz. Tudo bem? Darcy, você quer perguntar? Acho que a gente pode deixar para o final, Luciana, o que você acha? Tudo bem, vocês é quem sabe, eu estou aberta aqui, não tem problema nenhum, então posso deixar para o final, tá bom. Já está terminando, tá, gente? É só uma pincelada. Então, o que a gente está chamando de atividades da vida diária, tá bom? E o que a gente faz lá no Centro-Dia? Então, lá a gente tem uma rotina estruturada, e nosso papel é manter a autonomia e independência por o maior tempo possível. E aí eu digo assim, às vezes a autonomia é pegar um garfo. Pegar o quê? Um garfo é cortar uma carne. Tudo bem. É melhor ela conseguir fazer isso do que não querer mais comer a carne, ou deixar com que a pessoa faça isso por ela, porque aí isso vai perdendo cada vez mais o sentido da vida. Tá? Então, é claro que tem gente que a gente consegue estimular, e com essa própria rotina a pessoa dá um boom, mas tem outras que não. Tá certo? Eu só vou conseguir uma autonomia numa pequena atividade, mas isso é o que importa. Uma outra coisa com o envelhecimento não existe futuro, existe aqui agora. Essa o nosso norte, é o aqui. O que pode fazer hoje, a gente vai fazer. Se ela gravar, muito bem. Se ela puder repetir amanhã, muito bem. Mas se não puder, não tem problema. Amanhã a gente repete. A gente faz de novo. Tá? Nós temos, nesse serviço, nós temos a sala de descanso, porque nós temos amanhã com 2 atividades de estimulação, almoça, descansa por 1 hora e depois faz mais 2 atividades no período da tarde. Tem o suporte gerontológico, nós temos uma gerontóloga, uma médica geriatra. Então, aqui também o monitoramento e o controle da alimentação. A gente recebe muito idoso, independente da classe social, com uma perda de peso muito grande e com alimentação inadequada, né? Então, por isso que a gente tem um nutricionista que faz avaliação nutricional e a gente mexe na dieta. Então, lá, a nossa dieta é totalmente controlada por esse nutricionista, e aí, a partir dos nutrientes, a gente tenta adequar a questão cultural do idoso. A administração de medicamentos é outro rolo danado com o idoso, né? É como administrar esse horário de medicação e fazer com que ele tome. Então, esse espaço a gente tem o monitoramento, então facilita muito, porque se ele não toma a medicação adequadamente, a gente não consegue controlar, inclusive, a evolução da demência.
As atividades, então, as atividades eu já meio que mostrei para vocês, então, naqueles 4 níveis de estimulação, que é socioculturais, aí a gente tem a cognição e a atividade física, tá? E socioambiental, tá bom? Pode passar. Aqui só para a gente demonstrar a rotina. Então, a rotina, a gente tem um período que a gente chama de chegada, aí depois a condução para o café, aí depois 2 atividades, aí vocês vão falar assim, nossa, não é muita coisa, né? Tem 2 atividades, só que o ritmo é diferente, né? Dependendo do grupo que a gente forma, mesmo as atividades corporais, as atividades cognitivas, ela tem um ritmo completamente diferente, mas eles conseguem fazer, tá? Então, a gente sempre, assim, no período da manhã, dá uma atividade artística e uma física. Aí tem o almoço, descansa por 1 hora. No período da tarde, faz uma atividade para memória, para o café, faz uma outra atividade socio-recreativa. Aí a gente vai mesclando a semana para ficar interessante e passando pelos 4 eixos de estimulação, tá? E no final da tarde, aqui é um horário que a legislação impõe, mas você, se for centro-dia particular, você pode mexer com esses horários. Por exemplo, o meu centro-dia, a gente entra às 8 e sai às 5 da tarde, tá? Mas os centros-dias que tem centro-dia público, tá bom? Ele tem que funcionar das 7 da manhã às 18 horas, tá? Pode passar, Nívia. Aqui, eu estou ainda com poucos clientes por conta da inauguração ser recente, mas aqui só para vocês terem uma ideia da nossa semana de inauguração. Então, nós temos aqui a atividade de memória, onde nesse grupo eu tenho os 3 níveis de perda de memória, só que a atividade ela é modulada para cada grupo, né? Aí eu tenho atividade de arte e artesanato aqui embaixo, tenho atividade física, tenho atividade de jardinagem e horta, e aqui no canto à esquerda, eu não sei se eu consigo mexer aqui para mostrar, aqui, ó. Vocês estão conseguindo? Ah, isso mesmo. Tem uma festa de aniversário, essa senhora, no dia, ela estava fazendo 93 anos, tá? Aí você vê uma pessoa de vermelho aqui, você consegue isso, de vermelho. Ela está entrando num processo de perda de memória, ela só tem 76 anos, mas ela já foi buscar o trabalho de estimulação, ela vai só fazer a estimulação de memória lá, tá? Então, eu tenho todo o processo de envelhecimento, pessoas que estão começando a perder a memória, então querem brecar, estimular, e pessoas com 97, essa senhorinha aqui, que está tentando colocar uma miçanga no grupo de bijuteria, isso, essa senhora tem 97 anos. 97 anos. E pasmem, ela é lúcida, tá certo? Ela não tem perda de memória. Ela tem um problema físico muito grande, ela tem muita dificuldade para andar, tá bom? E é isso. Acho que deu para ilustrar um pouquinho. E aí eu queria terminar com esse senhor, que ele é um romântico, ele é o nosso vizinho de casa. A gente descobriu na feira, eu fui fazer feira com a minha sócia, e aí a gente encontrou ele na barraca do pastel, e aí a gente começou a conversar e falamos do centro-dia, e ele é um senhor de 95 anos, que não tem filhos, e teve que institucionalizar a esposa, que tem 90 anos, que ele não conseguia mais cuidar, mas ele não tinha
Ele não tem dinheiro para ficar no mesmo lugar que ela, então ele preferiu colocá-la para poder ser cuidada e ele fica sozinho. Então, eu e a minha sócia, a gente chama ele para ficar com a gente, para ele almoçar conosco, fazer as atividades. E ele é uma graça, uma pessoa, é um italiano, uma graça, e ele, na verdade, ele fica fazendo propaganda da gente, então é uma troca. Para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu. O senhor que está cantando tem 95 anos? Ele é um romântico, as mulheres enlouquecem com ele. Então, agora eu estou aberta para vocês perguntarem, se vocês quiserem saber sobre as práticas corporais chinesas, que lá a gente trabalha o Liang Kun, o Xiang Kun, tá? E se tudo bem, como é que é para idoso, estou aberta, tá bom? Já tem uma primeira perguntinha de qual é o endereço? Onde fica? Gente, é na Chácara Santo Antônio, depois eu passo para vocês, tá? É na Rua da Paz, 1006, tá bom? É na Zona Sul. Tá. Tem a Darcy que queria perguntar, depois a Eugênia, depois a Isso. Adriana. Vou abrir para a Darcy. Pode falar, Darcy. Olha, Luciana, bom dia. Obrigada, viu? Adorei. Sabe, Luciana, você contando, eu percebi. Eu tinha uma amiga de uns 82 que já estava com Alzheimer. A mãe dela faleceu com Alzheimer, a outra irmã também, sabe? E como ela estava muito, assim, fora, né, de controle, o marido não levava, deixava ela como se fosse em casa. E meu marido fazia parte de um grupo de amigos há 60 anos, que eles carteado, fazendo baralho, cacheta. E essa senhora com Alzheimer, com Alzheimer, ela foi uma das fundadoras. Aí eu achei interessante falar, por que você não traz? Não, ela só atrapalha, mas traz aí, ela vai se distrair. Aí, quando você falou desse bem-estar social, eu logo pensei nela. Aí foi tão interessante, Luciana, e eu nem imaginava. Eu ficava atrás dela, ela pegava as cartas, ela olhava quem pegava a carta com Alzheimer, ela memorizava quem pegou a carta vermelho número 5, e depois, eu, por exemplo, eu só arrisco entrar no jogo quando eu tenho coringa. Ela não, sem coringa vai, e conseguia fazer. Eu ficava atrás e falei, nossa, eu falei para o marido dela, precisa chamar um neurologista e fazer tomografia enquanto ela está jogando, porque ela tinha... É impressionante. Agora, fora do carteado, ela só fazia perguntas daquele tipo, né? Desconexas. Mas enquanto ela estava jogando, nossa, eu me assustava com o raciocínio dela. O que foi que despertava ali dentro? Não será, Luciana? Então, a gente trabalha com o conceito do que coisa que vai... Qual é a forma que a gente vai conseguir dialogar com essa pessoa, sabe, Darcy? A gente não sabe. O que vai ficar de forma de comunicação, a gente não sabe, tá? Mas por isso que a gente tem que ir tentando. Se não for essa forma, vai ser outra. Se não for essa forma, por sorte, você pegou de primeira o carteado. Então, agora, terapeuticamente, a gente usa essa forma de entrada para trabalhar toda a pessoa. Então, esse raciocínio matemático, essa atenção para a carta, a gente vai levando para as outras situações da vida,
tá? Porque é uma forma de entrada. Então, o grande trabalho terapêutico é descobrir essas formas de entrada. Eu vou usar a minha sogra, que é a prima da Lúcia. Ela tá num... Gente, só te falar uma coisa, nem toda demência é Alzheimer. Tem formas diferentes, tá bom? Então, o Alzheimer é um tipo de demência. Tem outras demências, tem uma demência frontal que tem um distúrbio comportamental muito grande, que as pessoas sofrem muito, porque aí elas ficam agressivas, ou tem um distúrbio sexual, elas falam palavrões, elas ficam totalmente inadequadas, que não é Alzheimer, é uma demência frontal. E essa, a gente precisa de uma medicação para poder segurar esses impulsos, porque senão a gente não consegue trabalhar, tá? Aí nós temos uma demência que é a demência senil, que é o próprio processo do envelhecimento do cérebro, que é essa demência que minha sogra tem. Então, ela tem esquecimentos, mas ela não tem distúrbio comportamental, tá? Ela tem outras formas, mas o principal dela é a perda de memória, tá? Só que ela já estava entrando na linguagem mãe dela. O que é a linguagem mãe? É o chinês, ela só fala chinês, ela pensa em chinês, ela associa em chinês. Né? Então, o português ela estava perdendo muito. E ela fica aqui em casa comigo e ela não falava mais o português. E eu estava até compreendendo o chinês agora, né? E olha, pasme, aqui em casa ela não faz nada comigo, nada. Tudo que eu propunha, fiz um monte de coisa, nada. Quando eu montei no Centro-Dia, eu falei para minhas cunhadas, para o meu marido, eu falei assim, eu vou levá-la, porque o ambiente também é importante, né? Porque aqui eu sou só a nora dela, né? Agora lá não, lá é um ambiente que está todo preparado para estímulo, atividade, e ela adora trabalhar, ela adora dar aula. É o peixe dentro do aquário, entendeu? Aí chegando lá, ela nem me chama de Luciana, ela me chama de professora, para você ter uma ideia. Né? E aí eu trabalho a memória, sou eu quem faço os trabalhos de memória, e aí eu peguei, fiz todas, e eu sempre termino com linguagem, né? Eu falei, puxa, como que eu vou fazer isso? Porque agora ela só está falando chinês, né? Aí eu deixei ela por último, é claro, e aí ela pegou assim, e era um trava-língua, né? Aí ela falou assim, uai, eu não vou fazer. Eu falei, não, claro que vai, né? Faz. E ela tá treinando o trava-língua em português e a linguagem e o raciocínio em português está voltando. Olha, Entende? isso é legal. Mas por um acaso despertou, é a forma, ela está demonstrando, inclusive está lendo em português, está falando com mais facilidade com os cuidadores em português, porque aí destravou, agora está indo, tá? Então, esse é o negócio, é descobrir qual é a fonte, a forma de comunicação. E, Darcy, hoje é diferente de amanhã. Pode ser que hoje ela responda e amanhã ela não responde. Tá? E por isso que eu falo, trabalhar com demenciado é aqui e agora, o que a gente pode fazer aqui e agora, sem grandes esperanças para amanhã. Aí amanhã é um outro dia. Obrigada, Ela, Luciana. Muito obrigada. Gente, tem o vídeo se vocês quiserem ver, a Nancy. a minha prima, a Darcy conhece a Nancy, você quer Eu mostrar? conheço. Conhece, né? Ela vinha no Parque Vila Lobos. Tá dando para ver? Para contemplar o céu, a gente dispersa, afasta as nuvens. Práticos, né? Abraça o mar. Está com 94 anos, hein, gente? E contempla. Olha o gestual da mão dela. Para o outro lado é a mesma coisa. Muito bom. Abraça o mar. Contempla o céu. Abraça o mar. Tira as nuvens da frente.
Então, as mãos. Que legal. Então, aí você vê que para ela faz todo sentido esse tipo de exercício. O gestual da mão dela, ela mantém. O tempo certo da mão, ela mantém. Isso, por algum motivo, faz sentido para ela. Eu não gravei eu não peguei um link de um vídeo, a gente fez um trabalho com ela que era de circuito, porque por conta da lateralidade que ela está perdendo bastante. E ela fez, porque ela é uma gracinha, é uma pessoa muito gentil, ela sempre foi muito gentil, ela faz. Aí eu perguntei, você gostou? Ela, ai, não, muito idiota isso. E é idiota, para quem tem o nível de compreensão e de história corporal como o dela, é idiota mesmo. Mas eu falei assim, mas é idiota e necessário nesse momento, né? E aí ela falou assim, pois é, tô ficando velha. Tem a Eugênia. Eugênia, que é? Bom dia, então, pessoal, bom dia a todos. Parabenizo a Luciana Huck pelo seu trabalho maravilhoso, tocante. Trazer uma experiência aqui da universidade. Tem um núcleo de desenvolvimento estruturante que trata das carreiras, assim, do currículo acadêmico, né, dentro da universidade. E parece, quando fala de idoso, parece assim, que é uma população pequena. Gente, no Brasil, hoje, 15% da população é de idoso, que eu me incluo, né, acima de 60 anos, 15%. E daqui a cerca de 30 anos, será o dobro de 2 milhões de brasileiros acima de 60 anos. Em 30 anos, né, seremos aí, não sei se estarei lá, né, mas terá 68 milhões de brasileiros. Então, assim, é um número muito expressivo e a gente precisa começar a se preocupar mesmo com o envelhecimento e trazendo a experiência da universidade, desse núcleo de desenvolvimento estruturante, que trata do currículo. O currículo das escolas de medicina hoje, apenas 10% das faculdades de medicina tem a cadeira de geriatria, mas todas as escolas de medicina têm a cadeira de pediatria. Quer dizer, a parte... Estou falando da medicina, que é onde eu convivi dentro desse núcleo de desenvolvimento estruturante. Assim, os médicos são voltados para tratar de crianças, mas não de velhos. Mas como a nossa população está envelhecendo e será de velhos, um médico que se formar em 2025, ele entrou na faculdade, se formar em 2025, e tiver 50 anos de profissão, a maioria da população já vai ser de idoso. Então, quer você siga qualquer carreira, tem que ser, eu quero ser, sei lá, dermato, eu quero ser, enfim, gasto, vai cuidar de velho, né? Então, assim, gostar do velho. E enquanto você estava falando, eu lembrei do trabalho, não sei se vocês conhecem, é isso que eu queria falar, da professora, ela é da UFRJ, muito conhecida, a antropóloga Miriam Goldenberg, que trabalha, né, faz um trabalho belíssimo contra o hectarismo, e pensei de ser uma associação, porque ela está querendo parcerias, e onde as práticas corporais chinesas poderiam, né, ingressar junto desse trabalho que ela faz há anos, né, entrevistando mulheres e homens. Tem um trabalho comparativo de mulheres na Alemanha, com o que é envelhecer na Alemanha, o que é envelhecer no Brasil. Então, essa sua fala, muito obrigada por esse dia de Páscoa. Eugênia, você trouxe uma questão muito importante. Muito obrigada, viu? Eu vejo, por exemplo, a geriatria, quando entra um médico geriatra, né, no cuidado, é totalmente diferente do médico especialista, né? Então, eu vejo isso, inclusive, na minha própria família, com a minha sogra, com a tia do meu marido, né? Porque agora
eu fico com todos os velhinhos da família, porque quando entrou a geriatra, o médico geriatra, que ele vê todo o processo de envelhecimento nesse cuidado, o controle da medicação, a forma de medicar, a forma é totalmente diferente, gente. Então, a primeira coisa, quando a gente recebe um idoso e a família, assim, quem é o médico de referência? Se não for um geriatra, a gente indica para procurar, porque aí ele vai mexer em toda a medicação. A minha sogra, por exemplo, eu vou usar muito ela, porque eu tenho... eu posso falar dela, né? A família me deixa falar dela, por isso que eu vou usar muito. Ela tomava um monte de medicação que ela já não precisava mais tomar. Tá? Então, aí a geriatra enxugou essa medicação e aí potencializou outras que precisavam, que era a questão do controle da perda de memória, né? E cuidou do sono, e aí deu uma revigorada na vida dessa pessoa. Por quê? Ela é uma geriatra, ela vê o processo de envelhecimento como um todo. Aí a minha tia, né, a tia do meu marido, ela falou assim, mas você vai me passar essa medicação? Eu gosto de tomar uma caipirinha de quinta-feira. Né? Aí a médica falou assim, que bom que você gosta de tomar caipirinha, né? Então eu vou conseguir uma medicação que não interaja com álcool, porque faz sentido para ela sair todas as quintas-feiras com o único filho que ela tem e fazer esse happy hour, entendeu? E aí é diferente daquele médico que pega assim e fala assim, não, porque você toma remédio para o coração, não pode tomar remédio por isso. Não é? Ele inclui a pessoa. Né? E esse é o papel do geriatra. Se a pessoa chegou ela tem 88 anos, 88 anos com esse histórico, né? Que uma vez por semana ela sai com o filho, né? E eles tomam, ela não toma, pelo menos eu imagino que ela não tome sei lá, tome um porre toda quinta-feira, né? Mas é importante para ela. Então, esse médico, ele inclui. Eu lembro que meu pai, na fase final dele, meu pai sempre gostou de vinho, sempre gostou de vinho. E aí, ele já estava com um Parkinson muito, muito avançado, e mesmo assim a gente adaptou para ele tomar o vinho depois do almoço, todos os dias. Ele tomava de canudinho todos os dias, porque era algo que fazia sentido para ele. E a gente não fazia porque eu sou gerontóloga, eu fazia junto com a equipe médica de geriatras. Não, faz o sentido. Ele muda o olhar, ele muda, ele se sente bem. Então, vamos sim ministrar isso, tá? Então, com o médico geriatra, muda completamente o cuidado. Você tem muito obrigado por você ter trazido isso, tá? E a Miriam Goldenberg, eu acompanho. Ela que escreveu A Velhice é Linda. A Bela Velhice. A Bela da Bela Velhice. Então, ela tem uma perspectiva do olhar do envelhecimento para as coisas boas, né? E as coisas belas. É muito lindo, lindo mesmo. Eu fui chamada agora pela universidade aqui da Unifesp para fazer parte de um projeto em Santos, que é a Vila... Ai, gente... É um projeto de Santos que é só para... Eu não lembro do nome agora, fugiu. E eu vou trabalhar memória lá por 1 ano nesse projeto. É um projeto de cuidados integrativos, a coisa mais linda, né? E aí eles me chamaram para fazer oficina de memória com semi-analfabetos em processo demencial. Né? Então, vai ser um super desafio, porque eu estou aqui quebrando a cabeça como que eu vou trabalhar essa memória, né, com pessoas semi-analfabetas, mas eu acho isso extremamente importante. Eu acho que se tem memória, que seja pela afetiva, por outras formas, né? Mas, então... Eu ainda não tenho pernas para grandes projetos, assim, ainda, porque o Centro Dia ainda está começando, mas eu acho que
Depois a gente pode fazer parceria com outros projetos maiores, mas por enquanto eu estou bem Vamos ver a focada. Adriana. Adriana, você... Oi, Oi, bom Adriana. dia para todo mundo. Bom dia. Luciana, tem várias perguntas. Opa! O seu centro-dia, ele trabalha de segunda a sexta, só, no caso, o horário comercial? Uhum. Então, o centro-dia, ele é uma parte do cuidado do idoso, sabe, Adriana? Adriana, né? Estou falando certo. Sim. Adriana, porque assim, a família, quando leva para o centro-dia, ela faz parte do cuidado, a gente não exclui, por isso que a gente não atende de final de semana. Entendeu? Então, o que a gente faz é orientar e facilitar essas relações, porque o centro-dia, o que a gente quer é facilitar a vida do cuidador, mas a gente não tira a responsabilidade da família cuidadora. É isso que eu ia perguntar também. No caso, você disse que aproxima os vínculos familiares. Isso. Mas, geralmente, os familiares estão trabalhando, né? Estão ocupados justamente nesse horário comercial. Como é que se dá Então, isso? nós temos várias formas de comunicação, né? Então, a gente grava as portas do centro-dia, que eu não trouxe a estrutura, porque senão fica uma coisa de propaganda, eu também não gosto. Eu quero que vocês entendam a importância do centro-dia. Mas as nossas portas do centro-dia são portas com abertura, porque o familiar pode visitar a qualquer momento e acompanhar a atividade, porque muitos deles falam assim para mim: Luciana, meu pai não faz nada, ele não sai da frente da televisão. Aí eu falei assim, ele não sai da frente da televisão, provavelmente porque ele não tem uma rotina estruturada. Então, essa é uma possibilidade. Chegou, pode acompanhar. Outra coisa, a gente grava o idoso em atividade, né? A gente só não grava o idoso em trabalho individual, aí não, tá? Mas em grupo a gente grava. Nós temos o bate-papo com a família, é um grupo à noite que a gente faz orientação para a família, né? E a gente traz o histórico e discute com eles esse cuidado. Nós temos educação continuada, que é um trabalho com os cuidadores. Então, o cuidador do seu pai que fica em casa, a gente treina esse olhar, tá? E a gente treina esse cuidado. Isso tudo a gente faz. Só que o vínculo com a família, ele é importante na nossa visão, tá? Então, na nossa visão de cuidado com o idoso, ele não perde o vínculo com a família, nem com a casa. Por isso que se a família precisar de orientação para que ele fique o final de semana, que organize um almoço e inclua esse idoso, a gente faz a orientação, mas a gente não assume esse cuidado. Esse é a parte da família, né? E a gente estrutura a família para isso. É claro, viu, Adriana, que nem toda família tem essa estrutura, então a gente terceiriza com o cuidador, mas a gente não faz. O cuidador que fica de final de semana. Ah, tá. O cuidador não vai junto, o cuidador fica no final de semana. Tem família que fica com a gente de segunda a sexta e põe um cuidador para ficar de sábado e domingo na casa deles. Você está começando agora, eu ia perguntar, tem gente que tenta terceirizar, né? Jogar... Tem muita gente. E aí você talvez é muito recente, né? Para você ver isso. Não sei se você já está notando ou se já está passando por isso. Não, tanto no cuidado da criança especial, com particularidades, né? Quanto no idoso, muitas famílias estão... isso que você falou é terceirizando tudo, né? Praticamente. E aí, como é que você lidaria? Tá, deixa eu te falar só uma coisa. O que é recente é o meu centro-dia particular. Eu trabalho com centro-dia há 20 anos,
Tá bom? Então, com essa forma, o meu, agora eu assumi com uma sócia um centro-dia nosso, porque eu já montei vários centro-dias, já trabalhei em vários centro-dias, tá? Mas eu sempre fui funcionário. Então, sim, a nossa cultura brasileira, eu falei no começo, a gente ainda está se acostumando em ter na mesma família crianças e idosos, né? E a gente não teve muito tempo para digerir o processo de envelhecimento. Foi em 20 anos a população envelheceu, pum, né? Os dados, depois eu deixo os slides para você, mas a Eugênia falou da questão demográfica, eu tenho isso no slide, depois eu deixo para vocês. Então, a população vai aumentar ainda muito mais, né? E aí, o que a gente tem enquanto recurso é terceirizar, né? Então, por isso que muita gente coloca no residencial, porque o residencial é moradia e cuidado, você deixa lá e você vai visitar, né? É uma forma, eu não sou contra, tá? Eu não sou contra, porque se essa é a única estrutura de cuidado, que procure um bom residencial, tá? Inclusive, eu tenho sido chamada muito para trabalhar as equipes do residencial, para lá não ser um lugar de depósito, né? Tem que trazer esse sentido do dia a dia. A gente tem sido chamado para discutir com as equipes, então a gente está tentando melhorar esse cuidado nos residenciais, tá? Agora, o centro-dia, a ideia é você manter o idoso na família, manter o idoso dentro dessa estrutura. O que a gente consegue é facilitar algumas questões e estruturar para que seja o mais harmônico possível. Entendi. Porém, não dá para tirar o cuidado, né? Você vai precisar, sim, cuidar. Né? Agora, eu posso facilitar. Tem gente que tem ruídos de comunicação, famílias grandes, dificuldades. Então, a gente meio que harmoniza isso. Mas eu acho extremamente importante, por exemplo, a minha sogra, quando ela termina a semana e vai para casa dela, assim, vai ficar o final de semana inteiro sem ir para lá. E depois, na segunda, ela vem e retoma. Ela fala que ela vai para a escola, né? Então, cria uma outra forma. Ô Lu, ó, vamos... Tá bem. Obrigada. Vamos ver a Sandra. A Sandra, você está com a sua mãe aí? Pode ligar o som? É sua mãe que está aí? Está me ouvindo? É minha mãe que pode falar. É Luzia. Oi, tudo bem? Tudo bem? E aí? Olá, o seu nome como que é? Luzia. Oi, dona Luzia, prazer. Prazer, Luciana. Prazer todo meu. Obrigada, viu? Eu falei para minha mãe fazer um comentário, nós rimos muito. Agora, obrigada por compartilhar a sua experiência. A gente quer visitar aí o seu espaço, viu? Mas nós rimos muito porque ela falou assim, nossa, quando eu chegar nesse ponto... Eu peguei água. Você providencia um vinho. Ela gostou da dica do vinho. Você providencia um vinho, por favor. Então, vai ser, é lá nesse centro-dia que eu vou, né? Aquela assim. Tomar um vinhozinho. Muito obrigada. Obrigada. Uma cervejinha também, né? Aí, assim, aquele centro-dia dos pingus, tá lá. Né? Fica tranquila, mas... Eu não posso ir para lá, não, que eu vou causar com os idosos de lá. Você não viu nada. Eu vou querer que os idosos façam yoga, eu estou de repouso, e eu estou pensando, dá para pensar, falei, acho que eu posso fazer yoga. Aí a minha mente falou, não, você tem que ficar 30 dias quietinho, não pode fazer nada. E eu já ia pôr meu DVD e fazer. Falei, não, assistir também não quero. Então, estou assistindo vocês. Ah, que bom. Ela acabou de fazer uma operação, né? Legal. Faz a parte mental só de mental. Direcionamento do Ti. Obrigada, tá? Tchau. E a Maria? Luciana. Oi, Maria do Carmo. Oi, tudo bom? Aqui, eu queria só falar, eu tive uma experiência com meu pai,
que nós ficamos 10 anos com ele, com Alzheimer, diagnosticado. Então, para você ter ideia, eu mudei para o lado da casa dele para ajudar esse trâmite. Então, o que nós fizemos? O que eu notei nesses 10 anos? 5 anos era tragicômico. Ele pegava a coisa dos outros, ele tentava sair sozinho, e depois entrou numa fase, realmente, que nós tivemos no final, de montar um hospital em casa. E aí, o que eu notei pela essa minha experiência? O sentimento nunca acaba, acaba a memória. O que eu notei? Quando eu entrava no quarto, ele regalava o olho. Ele sabia que ali estava entrando a Maria do Carmo, filha dele, e estendia a mão. Entendeu? Então, eu queria só falar que, por exemplo, essas pessoas, eu também concordo que tem gente que não pode fazer isso, mas que, se puder, fica em casa, porque mesmo você achando que não tem interação sim. Entendeu? Então, é isso que eu queria falar. É uma experiência dolorosa, mas te fortalece. Então, eu acho que dá para ser menos dolorosa, sabe, Maria do Carmo? Sim. Dá para ser assim, dá para simplificar algumas coisas, dá para você diminuir a expectativa de outras, né? Mas o brilho no olhar, eu nem gosto de falar porque eu fico muito emocionada. Assim, eu também. Formas de comunicação que você resgata a pessoa, é tão importante isso, né? Então, muito. Então, quem pode, porque também não é um serviço barato, gente. Uma outra coisa que eu vou deixar para vocês. Envelhecer é caro. Não é barato. Não é barato. Tá certo? Porque os cuidados, as formas, ele tem um custo. Tá? Exatamente. Então, ele tem um custo. Então, é isso, gente. Espero que tenha feito sentido para você. Depois a gente convida mais você, talvez com mais tempo, né? Então tá, Lu, muito obrigada, viu? Boa Páscoa para vocês. Adorei esse domingo de Páscoa com vocês. Obrigada por cuidar das velhinhas de casa também. Tá bom, gente. Beijo, tchau. Pessoal, olha, agora só dá tempo para a gente, já que a gente não quer ter um envelhecimento caro, né? Vamos fazer os exercícios? Vamos fazer o tipo dos símbolos, tá? E depois a gente termina, porque hoje é Páscoa, acho que tem o almoço de Páscoa, não é? Então vocês podem ficar de pé, que eu vou colocar a música aqui e a Silvana vai fazer e vocês vão fazer junto, tá? Vazio.
água, fogo, matéria,
centro, trovão, centro, montanha, centro, lago, girar a moeda à esquerda.
Obrigada, Silvana. Agradeço. Pessoal, que horas são? Já são 11h27. Então, quem tiver que sair, pode sair, viu? Porque hoje é Páscoa e eu acho que tem gente que vai ter que fazer almoço de Páscoa, vai comer com alguém da família. Mas vocês têm alguma questão? Alguma pergunta? Mauro? Pode falar, Mauro. Lúcia, obrigado por ter trazido a Luciana. Você gostou? Muito lindo o trabalho, muito lindo e necessário, né? Ô, Lúcia, acho que a parte mais difícil do Qigong dos símbolos é voltar ao vazio. Voltar ao vazio. A gente fica tão cheio de coisas, né? E eu me lembrei do meu pai. Meu pai, aos 90 e tanto, ele disse, olha, eu tenho muito medo de ter Alzheimer. E eu falei para ele, papai, mas se você esquecer das coisas, não vai ser problema seu, porque você esqueceu, né? Então, não se preocupe com isso, vai ser problema nosso. Ele falou, é mesmo, né? Morreu lúcido, Lúcia. Aos 95, morreu lúcido. E só perdeu a habilidade física. E eu me lembrei do capítulo 35 do Tao Te Ching, se você me permite. Claro, pode falar. E, conservando a grande imagem, o mundo passa sem danos, com tranquilidade, serenidade e supremacia. A música e as iguarias param o viajante. As palavras que nascem do caminho são insossas, carecem de sabor. Olhar não é suficiente para vê-lo. Escutar não é suficiente para ouvi-lo. Usar não é o suficiente para esgotá-lo. Que lindo. Tem Qual isso da... Você pegou? É o 35, esse é do Cherne. Ah, tá. A tradução do Cherne, né? Muito lindo, muito bonito. Não é? E essa coisa, conservando a grande imagem, né? Esse eu, tal mesmo, né? A partir daí, tudo passa, né? Tudo é passageiro. E como ela disse da memória, a memória do vínculo, né? Daquilo que realmente é importante. É o vínculo, né? É o afeto, aquilo que nos afetou profundamente e nos traz esse sentido do renascimento da Páscoa, né? Do renascer nesse sentido, voltar para casa nesse sentido, né? Muito obrigado. Obrigada, Mauro. Muito lindo. Então tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos. Boa Páscoa, bom almoço de Páscoa, né? E até a próxima, tá? Tchau. Boa Páscoa, Lúcia. Tchau, Sandra. Tchau, Tchau. pessoal. Boa Páscoa. Tchau. Bom dia para todos. Uma feliz Páscoa. Tchau. Feliz renascimento para todos. Aqui com a gente. Parabéns a Luciana pelo trabalho. Obrigado, Lívia. Queridos. Obrigado, Maricela. Tchau, obrigado. Marcela, Nívia, Luciana, Lu. Beijo para todos. Beijos. Tchau.